Olá, seja bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Vamos começar a estudar a contribuição de melhoria. E você sabe qual é o seu conceito? Para as explicações, vamos contar com o professor Edivaldo Nilo. Bons estudos! Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos agora falar de um tributo que é considerado o tributo mais justo do sistema tributário nacional, a contribuição de melhoria. Como o Brasil não é um país dos justos, né, ele é pouco cobrado na nossa nação. Mas vamos ver isso, né, com detalhes, porque ele é considerado o tributo mais justo no nosso sistema tributário nacional, e isso cai em prova. Você vai verificar porque ele é o tributo da justiça. É o tributo que tem como fundamento a vedação do enriquecimento sem causa, a vedação do enriquecimento injusto, isto é, a proibição da pessoa enriquecer sem causa. Então, vamos nessa. Então, vamos ao nosso quadro e verificar inicialmente o fundamento legal da contribuição de melhoria e o fundamento constitucional. Veja, o fundamento constitucional da contribuição de melhoria é o artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal. E o fundamento legal são os artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Você tem que dar uma lida muito atenta nesses dois dispositivos. E também o Decreto-Lei, na sua totalidade, ainda vigente, e há decisões recentes sobre ele, o Decreto-Lei 195, número 195, de 1967. Veja que esse Decreto-Lei é posterior ao CTN. E ele tem vigência atual. E ele foi recepcionado como lei complementar. Isto é, materialmente, é lei complementar. Formalmente um decreto-lei, mas materialmente hoje tem status de lei complementar e regula também a contribuição de melhoria, Decreto-Lei 195 de 1967. O primeiro ponto, meus amigos, é o seguinte. Você vai na nossa Constituição Federal e você vai verificar que a União, o DF, o Distrito Federal e os municípios têm competência para instituir o tributo e fala lá, decorrente de obra pública. E aí o que acontece? A doutrina vai debater se há ou não há uma lacuna na Constituição. E se foi esta lacuna, ou seja, essa ausência proposital, e já antecipando a resposta, e isso cai em concurso público, verifique que, mesmo após a Constituição Federal de 88, a contribuição de melhoria não decorre simplesmente da obra pública, como literalmente diz a Constituição. Decorre da obra pública e, além da obra pública, a valorização imobiliária do imóvel. Ou seja, a valorização imobiliária. O que quer dizer isso em linguagem de gente, Nilo? Quer dizer o seguinte, se a obra pública não valoriza o imóvel, não pode ser cobrada a contribuição de melhoria. Isto é, a Constituição foi lacunosa, foi omissa. Porque pela interpretação literal da Constituição, você vai pensar que basta a obra pública. Foi feita qualquer obra pública, já pode cobrar a contribuição de melhoria? Não! Deve existir também a valorização imobiliária. Se não há valorização, o handicap, o mais-valia do imóvel que decorre da obra pública, ou seja, tem que ter uma valorização do imóvel, não pode ser cobrada a contribuição de melhoria. Isto é, não basta a obra pública, tem que existir também o mais-valia. O que é o mais-valia? A valorização imobiliária. Este é um primeiro ponto que você deve prestar atenção para o mundo dos concursos públicos. O segundo ponto é o seguinte. O fundamento, isso cai demais em prova, o fundamento da contribuição de melhoria, o fundamento é a vedação ao enriquecimento sem causa, que é o que isto, Nilo? É um princípio geral do direito. O que é isso? É proibido você enriquecer sem motivo. É proibido você enriquecer injustamente. E o que quer dizer isso relacionado à contribuição de melhoria? Perceba, quando há a obra pública, há a valorização de determinados imóveis.
a valorização daqueles imóveis que estão ali localizados perto da obra pública. Claro, se houver valorização. Mas existem imóveis que não estão lá perto da obra pública e esses imóveis não foram valorizados. Então perceba, se não há cobrança da contribuição de melhoria, aqueles que estão ao redor da obra pública vão enriquecer sem causa. Por quê? Porque todos vão pagar pela obra pública. Ou seja, toda a população vai pagar pela obra pública. E só quem deveria pagar eram aqueles que tiveram a valorização do seu imóvel. Por isso que se diz que é um tributo justo. Porque há aí uma atividade estatal relacionada àquele que teve seu imóvel valorizado. Por isso que a contribuição de melhoria é um tributo vinculado a uma atividade estatal. Então perceba, em outras palavras, não pode determinados contribuintes, determinadas pessoas terem seu imóvel valorizado e essa valorização decorreu do pagamento de todos. Isso é um enriquecimento sem causa. Ou seja, se houve a valorização do imóvel daquelas pessoas, em tese, era a obrigação do município, se a obra foi do município, era a obrigação do Estado, se a obra foi do Estado, era a obrigação da União, se a obra foi da União, cobrar este tributo. Para quê? Para que todos não paguem por esta obra. E somente aqueles que tiveram seu imóvel valorizado. Mas é claro que isso é o mundo dos justos, o mundo da realidade. Né? O mundo dos justos, o mundo da realidade. Mas, o que acontece? Em razão da nossa carga tributária já ser elevadíssima, o prefeito, por exemplo, que faz, o município que faz a obra pública, o prefeito nunca quer instituir a contribuição de melhoria, porque sabe que vai perder voto. Por exemplo, lá em Salvador, o vice-prefeito, que é um grande tributarista, o antigo vice-prefeito, ele lutou por uma criação de uma contribuição de melhoria, porque achava que era justo. Só que era a época de reeleição. E acabou o quê? O prefeito e o seu vice, no caso, caiu nas pesquisas quando o jornal começou a anunciar que iria ocorrer a contribuição de melhoria. Ou seja, houve uma reforma na orla marítima do município e determinados imóveis foram valorizados. Ou seja, em tese, eles deveriam pagar. Só que o prefeito foi verificar que, na prática, se a Câmara de Vereadores criasse a contribuição de melhoria, com o seu apoio, né, um projeto de iniciativa aí do governo, ele iria lá para baixo na pesquisa para a próxima eleição e acabou que não cobrou. Então, na prática, é muito pouco cobrada a contribuição de melhoria, mas se fosse cobrada, seria um tributo justo. E o que acontece é porque a carga tributária já é muito alta, se faz a obra pública e todos pagam por ela, apesar de todos não terem seus imóveis valorizados. Então, veja, é um tributo vinculado? É um tributo vinculado. Vinculado ao quê? A uma obra pública que valoriza o imóvel. Tem fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa. Ou seja, a vedação ao enriquecimento injusto. Isto é, princípio geral do direito. Proíbe-se que a pessoa tenha um enriquecimento sem motivo. Um enriquecimento injusto. Isto é, valorizou o seu imóvel, ela teria que pagar. Por quê? Porque todos não poderiam pagar, em tese, pela valorização dos imóveis de apenas alguns. Isto é, daqueles que estão ao redor, que se chama da testada da obra pública. Né? Essa é a denominação dada pelo Decreto-Lei 195 de 67. Isto é, deveria se cobrar apenas daquele que teve seu imóvel valorizado. Isso se fosse instituído a nossa querida contribuição de melhoria. Por sua vez, é importante você verificar que a contribuição de melhoria também decorre daquele princípio que se fala chamado princípio do mais-valia. O mais-valia aí, no caso, o mais-valia imobiliário. Isto é, o seu fato gerador é obra pública mais valorização
imobiliária. Né? Então, obra pública que ocasione, que acarrete valorização imobiliária. E não somente obra pública. Tem que ter obra e tem que ter valorização imobiliária. Qual é o sujeito ativo? Quem tem competência para fiscalizar e arrecadar a contribuição de melhoria? Qual é o sujeito ativo da contribuição de melhoria? Quem é que tem competência para exigir o tributo segundo os termos do artigo 119 do Código Tributário Nacional? Verifique que tem competência para fiscalizar e arrecadar o tributo. Em regra, é aquele que fez a obra pública. É a unidade administrativa que construiu a obra pública. Se for o município, é o município que pode ser sujeito ativo. Verifique que, em caso de omissão, a obra pública do município, o município não cobra a obra pública. Pode a União cobrar? É claro que não. Não pode. Porque quem teria a competência era o município. Isto é, quem faz a obra pública é aquele que tem capacidade para exigir o tributo, segundo os entendimentos de bancas de concurso público. Você vai verificar isso, apesar da polêmica. Existe polêmica doutrinária, mas as bancas adotam esse entendimento, que em caso de omissão não pode outro ente cobrar o tributo. Então veja que o sujeito ativo decorre do benefício resultante da obra. Isto é, a obra foi do Estado. Foi do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo tem competência para cobrar. Então, a unidade administrativa que fez a obra pública é aquela que tem capacidade para exigir o tributo. Verifique também a questão quando se fala em competência comum. Quando se fala em competência comum, não está necessariamente afirmando a questão do sujeito ativo. Está se dizendo que todos os entes federativos têm competência para instituir o tributo. Isto é, União, Estados, membros, DF e municípios. Agora, claro que todos os quatro têm competência, mas não pode existir solidariedade ativa. Isto é, se foi a União que fez a obra pública, o benefício resultante da obra, ela que vai ser a unidade administrativa competente para exigir o tributo. Se foi o DF, o DF. Se foi o município de Campinas, o município de Campinas. Se foi o Estado do Amapá, o Estado do Amapá. Ok? Então veja que a unidade administrativa que faz a obra pública é que tem capacidade. Mas quando se fala em competência comum, se está falando que todos os entes têm competência para criar o tributo. Mas em nenhum caso pode existir, segundo o entendimento majoritário de todas as bancas de concurso público, Fundação Getúlio Vargas, ESAF, CESP, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, Universidade do Estado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, NSE. Veja, né, que chama lá que é uma entidade ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, se fala em competência comum, mas aí a competência é para instituir e não para exigir. Não se pode ter solidariedade ativa em razão da rigidez do sistema, a rigidez das competências do sistema tributário nacional e do princípio federativo. Nos vemos daqui a pouco. Um abraço. Além de responder ao quiz, resolva também as questões do livro da disciplina. É uma excelente forma de fixar a matéria estudada e relacionar os pontos que precisam ser melhor estudados. Bons estudos e até breve!